Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse nosso encontro, Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Nós estamos aqui mais uma vez conversando sobre temas relevantes, né, que a doutrina nos traz, que os assuntos, né, da nossa atualidade nos provocam, né? E hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre a espiritualidade como anteparo, né, junto à nossa saúde mental. Como a espiritualidade, né, a religiosidade pode nos ajudar nos desafios, né, do dia a dia. E nós temos aqui hoje o nosso companheiro, querido irmão do MAP Itaguaí, nosso querido irmão Fernando Cavalcante. Olá, Fernando, seja bem-vindo. Olá, Bira, para a gente é uma alegria muito grande, né? Nos reencontrarmos nesse momento de aprendizado para mim, para todos nós, né? Principalmente para mim. Vamos lá. É isso aí, Fernando. Então, nós, né, do MAP Itaguaí, nós nos reunimos toda quarta-feira e conversamos, né, sobre a questão da dependência química, sobre a lógica da espiritualidade, sobre o que a ciência nos traz. E estamos também nesse momento aproveitando o material do projeto Mundo Sem Drogas, né, que é um material de uma ONG, né, que está aqui no Brasil, está já em mais de 20 países, onde a gente, então, tem aproveitado esses conteúdos. Mas hoje, né, Fernando, nós vamos conversar aqui um pouquinho espiritualidade e saúde mental, né, espiritualidade e desafios, né, como tudo, né, como a espiritualidade, a religiosidade pode nos ajudar a nos amparar, a nos proteger diante dos desafios. E as pesquisas são enormes, né, em termos de quantidade e profundidade. E nós temos, né, o doutor psiquiatra Alessandro Moreira, que recentemente, né, apareceu nas mídias principais, onde ele fala da pesquisa sobre os DNA dos médiuns, né? E mais recentemente também ele recebeu um prêmio, né, chamado Oscar da Psiquiatria, em que grandes personalidades da humanidade já tiveram essa premiação. Ele foi premiado depois, no mês passado, né, destacando o trabalho que ele vem fazendo nessa linha de contribuição, onde os organismos de saúde cada vez mais vão fortalecendo a ideia da gente respeitar e considerar a espiritualidade, a religiosidade de cada um. Então, eu vou pedir ao Celso que ele possa colocar um trechinho do nosso companheiro Alessandro Moreira, psiquiatra, né, que tem dado uma enorme colaboração sobre essa temática no movimento da saúde como um todo, né? Então vamos lá, o Celso vai colocar aí para a gente um trechinho do vídeo, para a gente então comentar um pouquinho sobre a fala dele. Vamos lá, Celso? Áreas que há mais evidência de que a espiritualidade impacta a saúde é exatamente sobre a dependência química, uso e abuso de álcool e outras drogas lícitas ou ilícitas. Então, o tamanho de efeito de impacto da espiritualidade, da religiosidade, como efeito protetor para prevenir ou para tratar, é muito importante nessa área da dependência química. E baseado nisso também, foi publicado na revista Associação Brasileira de Psiquiatria, o Brazilian Journal of Psychiatry, uma diretriz muito ampla sobre como integrar então a espiritualidade na prevenção e no tratamento dos problemas por uso de substâncias, na chamada dependência química. E o mais importante, essas diretrizes, elas são direcionadas não só para os clínicos, mas também para a sociedade e mesmo para as comunidades religiosas. E essas diretrizes, que foram escritas a princípio por mim, pelo Alexandre Rezende, um outro psiquiatra aqui do NUPS, também especialista na área de dependência química, nós recebemos também o input, o feedback de muitos dos principais pesquisadores e clínicos no Brasil e no mundo na área de espiritualidade e também na área de dependência química. E também instituições religiosas, como, por exemplo, instituições evangélicas, como a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência
e também a Aliança Cristã Evangélica Brasileira, a Associação Médico Espírita do Brasil, a Pastoral da Sobriedade, uma instituição católica, e também a Associação Brasileira de Psiquiatria também endossa essas diretrizes, que basicamente são enfatizadas na hora de entrevistar o paciente, na anamnese. Eu devo investigar a espiritualidade desse paciente, mostrar para o paciente, para o clínico e para a comunidade religiosa que não tem que escolher entre uma abordagem médica, psicológica ou espiritual, que pode-se haver uma integração sem imposição de visão de mundo. O importante é foco naquele paciente que precisa de ajuda, identificar as práticas espirituais do paciente e estimular aquelas positivas no reconhecimento, e da mesma forma que os grupos espirituais religiosos podem identificar a necessidade de um tratamento médico e encaminhar, assim também os profissionais de saúde podem identificar o paciente que está buscando um apoio religioso e recomendar que ele também assim o faça. Não haver um tipo de competição, mas na realidade de esforço em conjunto para o bem-estar do nosso paciente. Essa diretriz também é de livre acesso online e quem quiser acessar pode ver também na descrição do vídeo com facilidade. Olha que legal, que bacana, né, Fernando? Então, a gente vê aí o doutor Alexandre Moreira trazendo essas informações, falando que o conhecimento da espiritualidade, da religiosidade é muito útil, não só no tratamento, como também na prevenção. Evitar que o indivíduo chegue naquele processo. E aí ele está falando não somente em relação às questões do profissional, mas falando também das pessoas que estão nas organizações religiosas, que estão procurando atender essas pessoas, né? E é importante que a gente tenha esse entendimento, quando a pessoa vem buscar ajuda, que nós tenhamos o respeito pela crença dele, né? Se é católico, protestante, espírita ou não, mas que a gente possa ter esse cuidado em relação a não querer impor a nossa crença a ele, mas validar o que ele traz, e aquilo vai ajudar na prevenção, vai ajudar também no tratamento, né? Não só na questão da dependência química, mas tudo que envolve, né? Depressão, né? Melancolia, outros transtornos que envolvem a questão da mente, né? O que você acha disso aí, Fernando? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? A gente talvez esteja até redundando no que eu vou falar aqui, né? Mas nós sabemos e aprendemos com as pessoas especializadas que o álcool é a porta de entrada, né, para as variadas situações de drogas, né, de desequilíbrio. E a gente, mesmo sendo uma dependência física, né, é também uma dependência para o espírito, é uma dependência química para o espírito, porque ele se habitua. E como nós sabemos, né, através da nossa doutrina espírita, nós, os seres desencarnados, nada mais são do que aqueles que habitaram na Terra, como Kardec nos fala, nos ensina lá no Livro dos Médiuns. Logo nos primeiros itens do Livro do Médiun, não me lembro aqui o número certo, né? Então nós levamos para lá as mesmas situações e dependências que temos aqui. A gente lembra porque o álcool, como é muito bem aceito, ele termina contaminando muito mais a sociedade do que nós podemos imaginar, não é? Porque as outras drogas chamam mais atenção, né? São mais combatidas diretamente, e o álcool é um vício, é uma droga liberada, aceita socialmente. Então a gente, aí eu acho que é onde eu não trabalho diretamente com o pessoal do Alcoólico Anônimo, mas a grande dificuldade, como o nosso amigo Alexandre Moreira, né, fala aí no vídeo, é justamente essa: é você saber trabalhar escutando o companheiro que vai procurar, como nós fazemos nas entrevistas, alguma entrevista que a gente faz, atendimento até, vamos dizer,
atendimento fraterno, né? A gente saber e atender aceitando a situação do companheiro, porque é uma situação muito difícil mesmo, né? A gente tem exemplos variados de pessoas que tentam sair, que querem sair, mas não conseguem. Pessoas que conseguem por um tempo, procuram até internação por livre e espontânea vontade e depois retornam, depois de algum tempo, né, retornam. E a gente, como espírita, a gente sabe muito bem da influência espiritual que temos, né? Que a pessoa tem nessa situação, nessa convivência que ele tem com essas situações. Porque, como a dona Joana de Ângeli diz, né? O alcoolismo é uma agachada social e moral das mais graves, porque é aceito socialmente. Ela diz lá no livro, vamos ver aqui que eu anotei aqui, Despertar do Espírito. Né? Então é uma situação que, justamente por ser aceita, é muito complicado de combater. Perfeito, Nosso estudo, né, Fernando, na última quarta-feira, fazendo aqui um breakzinho, né, para quem está chegando agora, nós estamos aqui pelo nosso encontro de Reflexões da Luz Espiritismo. Estamos conversando um pouquinho hoje sobre saúde mental e espiritualidade, aquilo que nos traz aqui mais recentemente o doutor Alexandre Moreira. E como ele mesmo diz, em muitas universidades já há alguns anos, o termo espiritualidade e medicina cada vez mais está assim, sendo pautado, sendo discutido, né? Buscando esse entendimento, esse aprofundamento. E o tempo aqui passa rápido, né, Fernando? Então, vamos encerrar nosso primeiro bloco, mas a gente gostaria de destacar que nesse mês Alcoólicos Anônimos estará fazendo 90 anos, né? 90 anos. E o Alcoólicos Anônimos, depois a gente vai colocar aqui os 12 passos, né? Ele vai falar dos 12 passos, 5 ou 6, ele fala diretamente em Deus, ele vai falar do poder superior, ele vai falar dessa espiritualidade que cada um consegue. E mostrando que esse é uma âncora, um anteparo, uma sustentação para qualquer tipo de tratamento. Nós lembramos aqui o nosso querido amigo, irmão médico Jorge Pacheco, homeopata, que ele dizia o seguinte, né, que não há como, no tratamento dependente químico, não colocar os princípios das Irmandades Anônimas, seja A, seja MA, Narcóticos Anônimos, como fundamentos para o tratamento. Então, a gente deixa assim essa reflexão, nós vamos colocar aqui também esse destaque dos 90 anos dos Alcoólicos Anônimos, e nós já estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco, convidando você que está aqui pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, a continuar conosco aqui com o nosso irmão Fernando Cavalcante, que é trabalhador do MAP Itaguaí, e também do Paulo Dimas Madalena, né? Muitos anos lá já, né, Fernando? Então, nós vamos dar aqui uma pausazinha, já chamando a todos para que possamos estar no próximo bloco. Lembrando que o nosso próximo encontro tem sido semanal ou quinzenal. Então, o nosso próximo bloco estará na próxima semana ou na próxima quinzena, conforme aqui a agenda, né, que dispor do MAP. Então, agradecemos a você, a todos que estão nos acompanhando aqui. Muita luz, muita paz, paz de luz, paz e bem, paz.